Você está querendo ganhar dinheiro na internet com o seu conhecimento? Não sabe quais são os passos que você tem que dar para chegar lá? Pois é, nós estamos numa saga de 7 passos para você aprender como ganhar muita grana na internet e agora nós chegamos ao 6º passo. Já ouviu falar de uma coisa chamada mecanismo único e como que esse conceito pode ser utilizado para você criar uma oferta matadora? Eu sou Alexandre Corneta, fica comigo depois da vinheta e eu vou te ensinar tudo sobre esse conceito. Você que está comigo nessa saga dos 7 passos para aprender a ganhar dinheiro na internet. E agora você vai aprender uma metodologia muito legal de como você vai utilizar o método do mecanismo único para criar uma oferta matadora, muito importante para que o seu infoproduto seja bem sucedido, para que você ganhe muita grana aí com o seu lançamento. Se prepara, hein? E eu vou te fazer um convite aqui já. Fica o meu convite, por favor, entra aí, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, ativa o seu sininho, deixa o seu like e também compartilha com seus amigos, compartilha para outras pessoas aí que podem aprender bastante aqui com o nosso canal. Você que chegou até aqui já aprendeu como fazer para desenvolver um nicho, como dentro desse nicho você começar a criar conteúdos que são relevantes, depois aprendeu a como distribuir esses conteúdos dentro dos melhores canais para sua audiência, aprendeu também como criar relacionamento estreito através de WhatsApp, e-mails para manter ali o contato e poder fazer essas ofertas chegarem até a sua audiência e aprendeu no item anterior, no passo anterior, de como você já começar a faturar uma grana sem mesmo ter um infoproduto. E agora nós chegamos na hora de criar a nossa oferta matadora. E aí você vai se perguntar, se você está comigo, você está tranquilo, você sabe do que eu estou falando. Se você, por um acaso, não acompanhou essa sequência, eu vou te convidar. Vai lá no canal e assiste os outros passos, eles são muito importantes. E para você que está comigo agora, se prepara, que o passo do mecanismo único, na metodologia do mecanismo único, ela é fundamental e está por trás do sucesso de grandes infoprodutores na internet. Então se prepara lá, hein? E eu preciso te contar uma coisa, por trás de grandes sucessos que a gente vê por aí na internet, lá na oferta que foi colocada para você no mercado, tem a metodologia, o conceito do mecanismo único. Pode acreditar, esse conceito está presente na produção de grandes infoprodutores de sucesso. E se você não sabe nada sobre isso ainda, você chegou no lugar certo. E fica comigo até o final do vídeo, porque fora o mecanismo único, você ainda vai aprender uma outra ideia que está associada na hora de você criar a sua oferta, que se chama a grande ideia de marketing, para você fazer aquela sua oferta matadora, aquela sua oferta, como diria o pessoal que joga game aí na internet, aquela sua oferta pentakill. Segura aí comigo, hein? O mecanismo único é um dos grandes segredos dentro da oferta de produtos na internet. E quando a gente vê uma oferta que chama atenção, que é diferente, quando a gente vai olhar de pertinho, a gente descobre que lá atrás está o método do mecanismo único. E como funciona? Todd Brown criou um método que é baseado na seguinte ideia: as pessoas querem e precisam ir de um ponto A para um ponto B, e você entra com um mecanismo único, uma maneira única e diferente de levar essas pessoas para esse lugar, do ponto A para o ponto B. A gente precisa entender uma coisa importante sobre o processo de compra. Todo ser humano compra porque ele tem os seus anseios e os seus desconfortos. Então imagine quando a gente vai comprar uma Coca-Cola. Nós estamos num ponto A, uma situação onde a gente está com sede e está pensando em beber algo para passar aquela sensação desagradável, e imaginamos que com aquela compra daquele produto nós podemos ser conduzidas para um lugar agradável, o ponto B, lá onde a gente vai estar alegre e com uma sensação refrescante, agradável, de prazer. Então, do ponto A para o ponto B, é isso que nós fazemos dentro dos nossos processos de compras. Queremos nos movimentar de uma sensação de desconforto para uma sensação de prazer e conforto. E é isso que a gente precisa entender. Uma compra acontece porque todo comprador tem o desejo
de sair de uma situação de desconforto, de insatisfação, o ponto A, e se mover para uma situação onde ele vai estar satisfeito, confortável, com prazer, que é o nosso ponto B. Quando você vai na internet e compra um curso de marketing digital, por exemplo, você está querendo sair de uma situação de frustração, de confusão, onde as suas estratégias não funcionam muito bem, o ponto A, para passar por uma situação de sucesso, de estratégias que vão funcionar melhor, de resultados melhores, que é o ponto B. Ou seja, o sucesso de um produto depende da capacidade que ele tem de levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. Quando o comprador adquire o produto e não consegue chegar até o ponto desejado, o ponto B, ele vai se sentir frustrado com a compra que ele fez. E como diferenciar a sua oferta no meio da multidão de outros que prometem levar o consumidor do ponto A para o ponto B? Simples, através de uma solução focada em um mecanismo único, que pode ser um método, uma fórmula, um ingrediente, um algoritmo, um sistema ou qualquer outra solução capaz de trazer o que o cliente precisa para levar ele do ponto A para o ponto B. E por que isso funciona? Aí no seu setor você já deve ter percebido que tem um monte de gente oferecendo levar o consumidor de um ponto A para o ponto B, com ofertas muito sedutoras. E isso vai funcionar bem porque dentro do seu mecanismo você possui e apresenta para o consumidor um ingrediente especial que é ele que é capaz de entregar aquilo que o cliente realmente quer e que até então não está claro para ele, que até então ele não está percebendo, que é esse mecanismo único que leva o cliente com garantia do ponto A para o ponto B. E o que esse mecanismo único faz dentro da sua mensagem é tornar a sua oferta mais consistente e mais sedutora. Porque apesar de muitas informações na internet, aquilo que for mais focado, aquilo que for mais claro para o consumidor é aquilo que vai fazer com que ele tenha mais certeza da decisão que ele precisa tomar. Ou seja, quanto mais preciso você for na explicação do seu ingrediente, do seu mecanismo único, mais certeza ele vai ter que a sua solução funciona melhor do que os outros que estão no mercado para o problema dele. Ou seja, é a garantia que ele tem que ele vai ser tirado do ponto A e levado para o ponto B. E isso funciona tão bem porque normalmente naquele setor que a gente está, as pessoas já escutaram várias promessas, alguns já testaram algumas dessas promessas e não funcionaram. E quando você apresenta para elas um mecanismo único, uma oferta que tem um ingrediente especial, ela vai ficar querendo conhecer melhor, porque talvez aquela insatisfação dela não foi resolvida ainda justamente porque ela não testou este tipo específico de solução que você está oferecendo. O problema continua lá, ela continua com insatisfação, ela continua com ansiedades, com frustrações não resolvidas e que chegou a forma dela resolver através do seu produto que tem um mecanismo diferenciado de atendê-la, de levar do ponto A para o ponto B. E agora que você desenvolveu o seu mecanismo único, chegou a hora de você aprender aquilo que eu prometi para você, que é a grande ideia de marketing, que é a soma do mecanismo único com uma promessa primária que você vai oferecer para o seu consumidor. E o que é a oferta primária? É a parte da mensagem de marketing onde você vai explicar para o consumidor qual é a grande mudança que ele vai ter na vida dele a partir do consumo do seu produto. E o que essa promessa primária tem que ter? Ela tem que ser grande, audaciosa e motivadora o suficiente para fazer com que a audiência se entusiasme e queira conhecer mais e mais a fundo nas informações que você tem para ela. Mas ao mesmo tempo ela tem que ser crível e honesta o suficiente para que as pessoas sintam verdade e confiem naquilo que você está oferecendo. Então vamos a um exemplo. Você vai perder peso, ou seja, é uma oferta geral, vaga e com pouco apelo. Vamos fazer agora ela de forma mais específica. Perca no mínimo 3 quilos em 7 dias. Agora essa promessa ela é concreta, ela é crível e ela é o suficientemente forte e apelativa para fazer o seu consumidor se envolver, se interessar e ter confiança para executar a compra.
Então, resumindo o que a gente conversou aqui, você vai criar uma oferta baseada em um mecanismo único que explica claramente a sua capacidade para o mercado de levá-lo de uma situação, de um ponto A para um ponto B, ou seja, a sua capacidade de ser diferente dentro do mercado em entregar algo valioso e importante para o consumidor. Mas aquilo tem que ser algo realmente crível e realmente que transforme a vida do seu consumidor. É onde está lá a promessa primária. Quando você junta esses dois elementos dentro da sua oferta, você vai ter aquilo que a gente chama de oferta matadora. É aí que está o sucesso para o seu lançamento. Se prepare então, porque o nosso próximo vídeo nós vamos fazer o lançamento do nosso infoproduto com uma metodologia do lançamento através de um produto minimamente viável. Eu sou Alexandre Corneta, se você esteve comigo aqui, eu vou te agradecer pela companhia, vou te convidar para você se inscrever nos nossos canais, ativar o sininho, deixar o seu like aí, curtir, comentar e compartilha com os amigos. Obrigado pela companhia e até a próxima. Até lá!